boa tarde. Hoje é dia da independência do Brasil, todo mundo comemorando. Bom, o que eu queria contar para vocês hoje? Tem um assunto que está agitando bastante as mídias sociais, que diz respeito aos Reels, ao Instagram, todo mundo falando. Hoje eu vi que saiu uma outra notícia sobre mais alguma alteração no Instagram. Eu acabei não tendo tempo de ler, porque hoje eu fiz alguns atendimentos de manhã, então não deu tempo de eu ler a notícia. Muita gente questionando por que o Instagram solta aos pouquinhos essas mexidas, essas mudanças. Gente, é um sistema, né? Então a gente só vê um lado, mas imagina o risco deles soltarem tudo de uma vez. Então eles soltam mesmo aos pouquinhos, que é para ir testando o próprio sistema, tá? Não se assustem. Bom, mas o objetivo de hoje não é falar do Instagram, e sim falar sobre o tráfego. Bom, eu sempre falo o seguinte: quando a gente cria um modelo de mentoria, a gente parte de uma base, aí a gente constrói alguma coisa para depois divulgar. O que é essa base? Essa base é o pensar estrategicamente, é ter a visão de longo prazo, é imaginar onde a gente quer chegar, é trabalhar direitinho a nossa missão. O que é a parede de um modelinho? A parede é o produto que a gente tem, né? O que está dando suporte. Então, eu preparo a minha base, preparo o meu mindset, preparo a minha estratégia, e aí eu começo a trabalhar com o meu produto, e aí sim eu começo a trabalhar na minha transformação. Qual que é a transformação que eu vou entregar, a transformação que eu estou prometendo. E só depois disso é que a gente tem um produto para venda. Aí vem aquela história, mas o produto não precisa estar 100% pronto até eu colocar no mercado, tá? Então, cuidado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é, eu não tenho o meu curso 100% pronto, eu não tenho a minha mentoria 100% pronta. Ela não está pronta, mas ela está pensada, ela está estruturada. Então, eu tenho um mapa mental que diz de onde eu estou saindo, para onde eu vou chegar e o que eu preciso colocar no meio do caminho. Então, o que eu preciso inserir para entregar tudo aquilo que eu quero, né? Então, eu preciso construir todo esse mapa mental. O tráfego, na verdade, ele é a última parte. Quer dizer, eu vou vender um produto que eu já construí, eu vou vender alguma coisa que eu já tenho. E assim, eu venho falando com vocês para a gente ter um site, que é importante ter um site. E agora, na hora de fazer o tráfego, vocês vão entender por que isso é tão importante. Exatamente, é vender um apartamento na planta e ele não está pronto. Eu não tenho o apartamento pronto, mas eu já tenho a planta pronta. Eu tenho aquele modelo mental estruturado. Quando eu falo em tráfego, existem duas formas de fazer tráfego, tá? Não é tráfico, é tráfego. Eu posso fazer um tráfego pago ou eu posso fazer o tráfego orgânico. Qual que é a diferença entre o pago e o orgânico? O pago é aquele que eu pago para alguém divulgar, para alguma dessas redes, divulgar o meu trabalho, o meu anúncio, a minha copy. E o orgânico é aquele que eu vou construindo ao longo do tempo. Agora, qual que é a diferença? Então, além do fato de um ser pago e o outro não ser pago, qual que é a diferença principal entre eles? O tráfego orgânico, ele é mais sustentável. O que significa ele ser mais sustentável? Significa que ele vai durar mais, né? Ele vai durar mais ao longo do tempo. Então, eu demoro para construir, porque eu não estou injetando dinheiro, mas ele dura mais. Por quê? Porque as pessoas que passam a me acompanhar são as pessoas que realmente querem aquilo que eu ensino. No pago, não quer dizer que a pessoa não vai mais me acompanhar nunca mais. Não é isso, pelo amor de Deus. É muito pelo contrário, a gente injeta dinheiro no pago justamente porque ele pode me criar um boom de audiência. Mas o perfil desta pessoa muitas vezes é diferente do que ele vem pelo orgânico.
porque o orgânico me conheceu e decidiu me acompanhar. Muita gente hoje no meio digital trabalha principalmente com o tráfego pago. Então, quando a gente olha, né, a maioria dessas pessoas que tem muitos seguidores, né? Então, esse pessoal normalmente trabalha com tráfego pago. Vale a pena trabalhar com tráfego pago? Depende da sua velocidade e depende da sua capacidade financeira. Eu vou começar falando do tráfego orgânico. Eu preciso trabalhar bastante site, blog, porque eu preciso aparecer muito, né? Então, a minha carinha tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo. As pessoas precisam me ver no LinkedIn, no Facebook, me ver no Instagram. Então, as pessoas precisam me ver bastante. Por quê? Porque assim elas vão se acostumando com a minha presença, com o meu recado, com a forma como eu passo as coisas. E elas naturalmente passam a me seguir. Então, os seguidores do orgânico, eles surgem espontaneamente, mas para eles aparecerem, o que eu preciso? Eu preciso aparecer primeiro. E eu preciso mostrar autoridade sobre aquilo que eu falo. Então, não é só eu colocar a minha carinha em vários pontos, mas é eu colocar a minha carinha em vários pontos, mostrando autoridade sobre aquilo que eu estou falando. Então, isso é super importante. Quando a gente trabalha com tráfego orgânico, a gente trabalha muito com uma coisa chamada SEO. E isso também, da mesma forma que todo mundo está falando, o Instagram está mudando, o Google também está mudando. Porque o Google, ele está tentando evitar esse excesso de robôs que podem estar usando as redes sociais. Mas, enfim, recebi um elogio em público. Muito obrigada, eu também adoro quando vocês estão aqui me ouvindo. O que o Google está percebendo? Então, o Google percebe que tem muitos robôs manipulando os SEOs. Então, todo dia o Google está criando mecanismos para combater esses robôs. Então, a nossa autoridade, assim, é cada vez mais primordial. E a nossa autoridade, cada vez mais, ela tem que ser real. Eu lembro quando eu entrei nas redes sociais, que eu comecei a fazer os cursos, né, principalmente curso de copy e tal. Então, tinha algumas pessoas que falavam assim, olha, você entra em 3 sites diferentes, copia um trecho de cada um e monta um artigo no blog. Gente, pelo amor de Deus, né? Você vem falar isso para mim, para uma professora que deu aula de metodologia há muito tempo. Então, isso não cola, né? Isso não gera autoridade. O que gera autoridade é o seu conhecimento. Porque você vai ter que mostrar o seu conhecimento no blog, você vai ter que mostrar o seu conhecimento nas lives, você vai ter que mostrar o seu conhecimento quando você interage com as pessoas que te seguem, você vai ter que mostrar o seu conhecimento no direct, quando as pessoas te perguntam coisas. Então, cada vez mais, o nosso conhecimento é valorizado. E as ferramentas de SEO, elas nos ajudam a demonstrar esse conhecimento. Mas como, Denise? Eu sempre falo com vocês, e eu sempre bato na mesma tecla você tem que ter um nicho bem delimitado, você tem que ter a persona ou avatar bem delimitada, porque é com essa pessoa que você vai conversar. Quando você faz o seu blog, quando você faz a sua postagem, quando você faz o seu vídeo, o Reels, você está fazendo para essa pessoa, né? Então, na verdade, eu escrevo para minha persona. E isso é muito bom, porque me dá o conforto de estar interagindo com alguém. E é muito bom porque eu me aproximo mais daquela pessoa que eu quero atender. Lembra, a persona é o meu cliente ideal. Então, como eu escrevo para ela, né, eu vou me aproximando dela e vou aprendendo. Existem uma série de ferramentas no Google que nos ajudam a descobrir as palavras-chave. Então, assim, quando eu faço um blog, eu preciso inserir no meu blog, na minha postagem, palavras-chave, né, que são as hashtags. E estas palavras-chave são aquelas que o Google vai buscar. Então, se a minha área é mentoria, quando eu escrevo algum texto, eu preciso usar a palavra mentoria. O título tem que levar aquilo. E durante todo o tempo, durante todas as minhas publicações, durante todos os meus aparecimentos,
eu preciso informar qual que é a transformação que a minha mentoria gera, qual que é a transformação que o meu produto gera. Lembrem-se, quem trabalha com infoproduto trabalha com transformação. Então, o tempo todo eu preciso estar dizendo, ou nas postagens, ou em vídeos, ou em reels, qual que é, eu preciso estar transmitindo qual que é a informação que eu gero. O SEO, ele tem esse papel, ele tem o papel de me ajudar a informar para minha audiência palavras-chave que relacionam a transformação que eu gero, aquilo que eu trabalho. Por isso que os sites mais modernos, eles checam, quando a gente faz um blog, eles checam se o nosso blog está coerente com a nossa página e se aquela minha postagem está coerente com o título, se eu estou buscando o envolvimento de palavras-chave. Então, hoje, os sites mais modernos, por exemplo, eu uso o Wix. O Wix, ele está sempre fazendo uma avaliação do SEO. E ele fala, olha, página tal, teu SEO está errado. E isso é importante para a gente corrigir. Então, e quando eu vou montar o SEO, eu vou trabalhar palavras-chave da minha persona. E eu consigo buscar no Google algumas palavras-chave. E agora, hoje, da minha mentoria, eu usei meu cartão de PTU do Brasil, eu vou usar aqui de novo, para passar para vocês um conceito que é super importante, que é o conceito da cauda longa. Então, imagine o seguinte, a gente vai desenhar uma curvinha, e aqui em cima estão as palavras-chave principais, ou as palavras-chave primárias. Então, imagina, se eu trabalho com mentoria, o que eu vou colocar? Mentoria, transformação, conhecimento, coach, palavras-chave, né? Que vai fazer com que o SEO me encontre. Agora, existe uma coisa chamada cauda longa. Então, se aqui em cima eu estou com as palavras-chave primárias, aqui embaixo, que é a cauda, né, dessa minha curva, que é a cauda longa, eu posso usar palavras bem mais específicas. Então, imagina que a minha mentoria, ela seja para formação de mentores para crianças. Então, de repente, se eu colocar uma palavra-chave bem específica daquele nicho criança, pode ser que demore algum tempo para o SEO me achar. Mas pode ser que, de repente, alguma empresa grande está procurando conceitos sobre aquela palavra que eu coloquei na cauda. Então, imagina, por exemplo, que o G1, ele vai fazer uma matéria e ele quer saber sobre hipertensão infantil. Eu tenho um texto escrito sobre hipertensão infantil. Onde está? Lembra, ela está na cauda, né? Ela está aqui embaixo na cauda. Então, durante muito tempo, ninguém leu o meu blog e tal. Mas um belo dia, o G1 encontrou aquela matéria e fez uma matéria, fez um artigo me citando. O que acontece? A partir dali, pum, meu blog pode explodir. O UOL pode ter encontrado, mesma situação, tá lá pesquisando, tu encontrou o artigo da Denise. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente trabalha com SEO, a gente vai buscar palavras-chave, né, que nos ajudem a trazer a audiência para o nosso site. E aí eu vou ganhando a autoridade. Quando a gente publica alguma coisa na parte de cima da curva, né? Então imagina, eu faço uma publicação e no meu artigo tá lá a mentoria. A Denise mais a torcida do Flamengo tá publicando sobre mentoria. Então, a chance de eu aparecer é menor. Se eu coloco uma palavra na cauda, né? Então imagina, eu estou escrevendo um artigo sobre mentoria e eu vou colocar alguma palavra de cauda. Então eu vou colocar, por exemplo, mentoria para crianças com hipertensão, sei lá. A hora que o mecanismo vai me buscar, o que ele descobre? Poucas pessoas escrevem sobre isso. Então, o que acontece com aquele meu artigo? Ele sobe, tá? Ele vai lá para cima nas buscas. Para fechar, SEO, conjunto de técnicas usadas, exatamente. Geralmente divididas entre tecnologia, conteúdo e autoridade,
para alcançar um bom posicionamento das páginas do site nos buscadores. É isso aí, né? Então, o que eu faço? Eu uso palavras, né, que vai ajudar o buscador me encontrar, né? Vai ajudar o Google, por exemplo, vai ajudar o G1, vai ajudar o UOL, né, a me encontrar. Quanto mais relevante eu for, mais eu vou subindo, né, que é o sonho de consumo de todo mundo que tem um site, ir subindo. E por trás de tudo isso tem muita engenharia, tem muita estatística, e é muito legal porque o Google, ele está abrindo a forma como ele faz esses cálculos para a gente, que é justamente para incentivar cada vez mais essa profissão de SEO. Então, para finalizar, no SEO tem duas coisas legais. Uma coisa é você trabalhar com a especificidade, que é para você pegar a cauda, e outra coisa é você trabalhar com palavras que são palavras primárias, que são bastante buscadas. Então, eu tenho que estar em cima, né, e eu tenho que estar lá embaixo. Eu tenho que estar no Oceano Vermelho, né, junto com um monte de tubarão lá, né, querendo aparecer, e eu tenho que estar lá embaixo também no Oceano Azul, né, onde eu sou especialista, onde eu nado de braçada. Tá. Já falei qual que é a vantagem do orgânico. A vantagem é que ele é livre, né, ele não é pago, ele é gratuito. E a desvantagem é que é muito mais difícil de eu controlar. Agora, cuidado, é muito mais difícil, não significa que eu não tenha formas de controlar. Então, cada vez mais estão aparecendo ferramentas, né, para a gente ter o controle dos dados. Uma outra informação sobre o orgânico, né? O fato do orgânico ser mais demorado não significa que eu não tenha que ter orgânico. Então, eu posso sim trabalhar com os dois. Eu posso sim trabalhar com o tráfego pago e o tráfego orgânico. E hoje, o que se sugere é uma proporção 80-20, né? Porque tem muita gente falando que tem muito espaço de orgânico que ainda não está sendo ocupado. Ainda tem muito espaço para investir. Investir em termos de conhecimento, de tempo de aprendizado, dentro do orgânico. Então, 80-20, eu posso publicar bastante no orgânico, bastante em todas as redes, e ter 20% da minha distribuição no tráfego pago. Eu tenho distribuição no tráfego pago, e é importante ter, mas lembram-se, eu comecei falando do quê? Da casinha que a gente tem que começar por uma base bem sólida, né? E o que é essa base sólida? Essa base sólida é estratégia. Essa base sólida é saber onde eu quero chegar, é pensar como um empreendedor, né? É a famosa mudança do mindset que eu vivo brigando tanto com vocês. Então, quando eu crio a minha estratégia de distribuição, eu tenho que ter muito claro na minha cabeça quem eu quero que veja aquela publicação, como eu quero me posicionar no mercado, né? Então, e o que é posicionamento de mercado? Como eu quero ser vista, como eu quero que as pessoas me percebam, como eu quero ocupar o coração e a mente do consumidor. Isso é posicionamento de mercado. Então, quando eu começo a desenhar a minha estratégia, quando eu começo a pensar sobre a minha estratégia, eu tenho que ter muito claro quem eu quero atingir. Eu tenho que ter muito claro quem é o nicho, com quem eu quero atuar, com quem eu quero me comunicar. Marketing digital é conexão, marketing digital é engajamento. E quem não está entendendo o recado do Instagram, o recado que o Instagram está dando é muito claro. O Instagram quer que nós aumentemos o nosso engajamento. Porque quanto mais pessoas forem para o Instagram, mais o Instagram ganha dinheiro. Simples assim. Então, eu tenho que estar, na minha cabeça tem que estar tudo isso, tem que estar muito claro, muito bem delimitado para quem eu vou vender. Onde que eu quero que essa mensagem chegue. Porque se eu não tiver tudo isso muito claro na minha cabeça, o que vai acontecer? Eu vou jogar dinheiro fora. Simples assim. Eu vou estar pagando para distribuírem os meus anúncios, não sei para quem. Então, eu preciso ter muito claro qual que é meu orçamento, como eu vou investir, quanto
eu vou investir? Em quais redes sociais? Se eu vou usar LinkedIn, YouTube, Facebook, isso tem que estar muito claro. E quanto que eu vou investir em cada uma? Ah, Denise, qual que é a melhor? X. Eu te respondo com outra pergunta. Onde está a sua persona? Então, assim, a sua persona gosta do Instagram, é lá que você vai anunciar. É lá que você vai colocar suas fichinhas. Minha persona é LinkedIn. É lá que você vai colocar suas fichinhas. Ah, mas o LinkedIn é caro. É caro por quê? Porque o retorno também é alto, né? Os tickets maiores, eles vão para o LinkedIn. Ah, minha persona devora todos os vídeos de YouTube. Tá bom, então se a sua persona devora os vídeos de YouTube, para onde você vai? Onde você vai colocar a sua divulgação? No YouTube. Então, o que eu preciso ter? Eu preciso ter muito claro quem eu quero atingir, onde essa pessoa está, quanto eu quero gastar, quantas pessoas eu quero abranger. Então, quando eu estou fazendo meu tráfego pago, eu tenho que ter em mente quantas pessoas eu quero abranger. Ah, Denise, tráfego pago é quando a gente publica alguma coisa e o Instagram ou, sei lá, o YouTube fala assim, vamos promover a sua divulgação. O que o Instagram está fazendo agora? Ele está te oferecendo a possibilidade de você já delimitar o público que você quer entregar. Uma alternativa, tá bom, eu fiz uma publicação muito legal, eu quero veicular pelo Instagram, vou aproveitar essa oportunidade que eles estão me dando, desconto de 50% e vou... Legal, é legal? É melhor que não fazer nada, tá? Agora, o que é bom mesmo quando você trabalha com tráfego pago? Conhecer muito bem a sua audiência e delimitar para onde você vai enviar aquela sua mensagem. Isso é super importante. Então, muitas vezes, quando eu só promovo uma publicação minha no Instagram, o que acontece? Eu promovi, mas não delimitei claramente o que eu queria. E outra, quando eu trabalho com tráfego pago, como eu faço? Então, eu tenho uma planilha onde eu coloco quais foram os copies que eu criei, quais foram os anúncios que eu criei. E eu vou anotando na minha planilha, dia a dia, ai, Denise, você é louca, sou. Dia a dia, qual foi o impacto daquele meu copy e para aquele público. Então, eu sei dizer como que está indo um determinado copy ou como está indo um determinado anúncio, né, em detrimento de outro. Então, de repente, eu posso mudar o valor que eu estou pagando, jogar mais para um, jogar mais para outro. Outra coisa, tudo isso funciona na forma de lances. Então, de repente, o que eu posso perceber? Eu delimitei um determinado público, aquela publicação ou aquele anúncio está me saindo muito caro, porque o público é errado. Por quê? Porque eu estou tendo muita entrega e pouco retorno. Então, eu não tenho clique, eu não tenho interação com o meu público, eu não tenho... Imagina, sei lá, eu faço uma publicação para divulgar o meu site, as pessoas não estão indo até o meu site. Então, o que isso faz? Imagina, eu paguei para divulgar com 7 milhões de pessoas. Então, eu coloquei 10 dinheiros para divulgar entre 7 milhões de pessoas. E só 70 clicaram no meu site. Isso significa o quê? Que eu estou gastando muito dinheiro com pouco retorno. Então, a gente precisa, sim, ter uma planilha de acompanhamento para ver como que a gente está direcionando o nosso dinheiro e se está tendo o retorno adequado, se está tendo o retorno correto. Então, para a gente finalizar. E aí tem um resuminho bem legal que é distribuição paga, distribuição orgânica. Quando eu trabalho com o orgânico, onde eu invisto mais, invisto meu tempo, publico mais, divulgo mais. Orgânico, eu trabalho com páginas, né, com sites, com blog, coloco nas redes sociais e em algumas das minhas lives eu ensinei vocês a aproveitarem, né, a determinada publicação. Então, não sei se vocês se lembram, mas eu falei, a gente faz um artigo e esse artigo ele tem que servir de base para uma série de publicações. Por que eu, Denise, gosto de fazer artigos? Primeiro, porque eu gosto de escrever. Segundo, porque eu estudo todos os dias. É o que eu falo para vocês.
este é o meu mercado, este é o meu negócio. Então, eu tenho muita facilidade em escrever esses artigos. Então, o que eu faço? Eu escrevo o artigo e desse artigo eu vou tirando os filhotinhos, né? Então, desse artigo que eu escrevi e que eu publiquei nas redes, por exemplo, artigo normalmente eu publico no LinkedIn ou no meu blog. E normalmente como eu faço? Eu publico no meu blog um artigo e convido as pessoas que estão no LinkedIn a interagirem com o meu blog. Então, o que eu faço? Eu faço o artigo, coloco ele no LinkedIn e trago um público para o meu blog, tá vendo? Então, o que eu estou fazendo? Estou buscando uma interação. E o Google gosta disso, tá? O Google curte essas interações. Bem, esse artigo, ele vai me ajudar a criar carrosséis, né? Então, eu vou, desse artigo, dessa pesquisa que eu fiz para escrever, e que não foi tirado de 3 sites, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que estudar, porque a gente tem que ter o domínio daquilo que a gente fala. E desse artigo eu vou fazer os carrosséis, que eu adoro também, então, que são aquelas publicações que eu faço, que normalmente tem 10 fotos. Daí eu já tiro os Reels, né? O que são os Reels? São aqueles vídeos mais curtinhos, né? De 1 minuto, 1 minuto e meio. Daí eu tiro as lives, então provavelmente dessa live, né? Essa live, na verdade, ela é baseada em um estudo, alguma coisa que eu estudei. Então, daqui dá para sair um artigo. De uma live longa, né, de 30 minutos, dá para sair vários postzinhos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que concentrar esforços, né? A gente tem que economizar tempo. Tempo, meus queridos, é dinheiro. Tempo é produto escasso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso otimizar ao máximo. Então, de novo, pago ou orgânico? A decisão é sua. Depende do quanto você tem para investir, depende de qual que é o tempo que você tem para esperar. O orgânico demora um tempo para trazer retorno, só que de repente ele pode virar a página de um dia para o outro, né? Você foi encontrado pelo blog do fulano, né? Pelo site do fulano. Então, assim, é uma decisão muito pessoal. Alavanca mais rápido, que é o pago, ele alavanca mais rápido. O outro demora mais para alavancar. Ele vai trazer um engajamento mais consistente, né? Que é o orgânico. E o outro, menos consistente. A abrangência de um é menor, a abrangência do outro é maior. Em um, eu não gasto nada, no outro, eu gasto mais. E tem a regrinha do montinho, montão. Quando eu trabalho com pago, o que eu faço? Eu começo investindo um pouquinho, esse um pouquinho de dinheiro, que é o montinho, né? Ele vai me trazer um retorno grandão. Com esse retorno, uma parcela eu tiro, eu consigo investir um pouquinho mais. Quando eu invisto um pouquinho mais em propaganda, ele vai me trazer um retorno maior. Pegar mais um pouquinho daquele montinho que eu recebi, vou investir de novo. E assim vai, né? Então, quanto mais eu invisto, mais retorno eu trago. Quanto mais eu invisto, mais retorno eu trago. Até que chega uma hora que a gente começa a investir 100 mil reais em publicidade e trazer retorno muito mais elevado. Claro, não é amanhã, né? Tudo tem um começo. Só que o que é super importante é a gente começar. Porque se a gente não começar, se vocês não começarem agora, depois dessa live, vocês vão empurrando, procrastinando, vão deixando e aí nunca começa. Então lembre-se, o bom é inimigo do ótimo. O feito é melhor que o perfeito. Comecem, né? Metam as caras. O começo é mais difícil. Sigam pessoas nas redes sociais que tenham conteúdo de verdade. Porque assim, a gente, né, o pessoal mais sério, entrega conteúdo sempre, né? E é muito bom entregar conteúdo. E com o tempo vocês vão perceber isso. Então sigam pessoas que entregam bons conteúdos e aprendam, mas deem o primeiro passo. Não esperem o pior para começar a agir, porque senão o que vocês vão ter que fazer? Vão ter que sair correndo, né? Buscando alternativas, no desespero. Então lembre-se, sementinha, né? A gente planta e vai colhendo ao longo do tempo. Um beijo para vocês, bom feriado, um bom final de tarde, beijo no coração.
Amanhã, meio-dia, tem mais. Tá bom? Beijo. Tchau.